Olá, eu sou o professor Ricardo Capivara, essa é a aula de Sociologia e a gente dá continuidade ao que a gente começou ontem, né? Se você está pegando esse vídeo sobre Sociologia agora, você não assistiu ainda o primeiro, volte, assista a primeira parte, é rapidão, são 10 minutos e hoje a gente vai fazer mais ou menos mais 10 minutos. Por quê? Porque a nossa ideia é que você consiga fazer a leitura dos textos, né? Ou seja, que você não fique apenas, assistindo a aula. Quando a gente lê o texto, a gente encontra, portanto, não só um aprofundamento de certas cognições na nossa cabeça para interpretar, como também a gente consegue fazer a leitura desse material, que é o mesmo que você vai encontrar lá na tua prova da Federal. Então você treina a tua capacidade de interpretação. Se você já assistiu o vídeo 1, beleza, maravilha. Se você já está lendo essa parte 2 que nós vamos falar agora, excelente. Se você ainda não leu, não tem problema. Esse vídeo vai servir para te motivar a ir lá e ler o texto inteiro, ler o texto do Anthony Giddens, que é a primeira parte, Um Mundo em Mudança. Então vamos lá. Bom, o pessoal aí do DLX, que é nosso aluno, que já teve 2 aulas, num sábado com a gente já fez, portanto, uma parte do nosso trabalho de introdução aos conceitos sociológicos. A tua apostila, por hora, deixa ela aí e nós vamos trabalhar com esse texto que eu estou aí anexando junto com essa postagem. Mas é importante, pessoal, que vocês, ao lerem esse texto, percebam que ele é um texto que explica a globalização. Então, vou fazer rapidinho uma lembrança do que a gente fez no nosso primeiro vídeo. Lá naquele primeiro vídeo, a gente trabalhou com o conceito de globalização. E no conceito de globalização, o Giddens nos convida a ir ao mercado. Você é louco que nós vamos no mercado agora, mas a gente faz, portanto, uma análise de um supermercado. Por que um supermercado que o Giddens nos convida a visitar? Porque a gente tem ali a percepção da diversidade de produtos, uma percepção econômica. Logo a seguir, a gente trabalhou a questão das dimensões da globalização, ou seja, que a globalização não é apenas um fenômeno econômico, existe um viés muito forte da globalização enquanto um processo econômico e tal, mas não é só isso, ela é também social, ela é política e ela é cultural. Então, dentro dessas abordagens, dessas 4 dimensões, política, econômica, social, cultural, é que a gente vai trabalhar também a partir desse segundo vídeo. E seguindo o roteiro do texto, a primeira coisa que o Giddens fala a partir dessa segunda parte é as causas da globalização. O que provocou o processo de globalização? O primeiro evento já é um evento histórico, um evento lá datado da década de 80, dos anos 90, foi o fim da Guerra Fria, o colapso das economias planificadas, ou seja, o colapso da União Soviética. É claro que esse evento, ele já está bastante deslocado, já está bastante distante da gente, mas ele provocou a globalização, sim. Não só ele foi uma causa da globalização, como ele também pode ser entendido como uma consequência. Como assim, professor Capivara? Como é que acontece esse processo de causa e consequência ao mesmo tempo? Vamos imaginar a vida dentro da União Soviética lá na década de 80. A economia do mundo foi se modificando rapidamente. As empresas soviéticas, por mais que elas tivessem uma reserva de mercado, ou seja, elas tinham suas mercadorias, seus produtos, seus carros vendidos para a própria população soviética, essa população soviética sabia o que estava acontecendo no mundo e via, portanto, uma diversidade de produtos em circulação. Então, a globalização, ela acelera o fim da própria União Soviética, principalmente porque quando abriu-se a economia de mercado, especialmente a partir do governo do Mikhail Gorbachev, com a perestroika, o processo de reestruturação econômica, quando as empresas soviéticas tiveram que competir no mercado internacional, elas não aguentaram. Então, sim,
O processo de fim do comunismo está atrelado à globalização. A globalização é causa, mas ao mesmo tempo, a globalização ela foi causada pelo fim do comunismo. Imagine quantas populações de países de economia planificada, de países socialistas, eles acabaram contribuindo para a maior circulação de mercadorias no mundo quando se abriram ao capitalismo global. Sem aqui a gente entrar em juízo de valor, até porque o Giddens, ele não entra em juízo de valor. Você não começa, porque viu como o comunismo era ruim, porque o comunismo... Não. Pode parar. Não é nem para sim, nem para não, nem para elogiar, nem para criticar, não é essa a questão. Mas perceber como o processo de fim do comunismo, ele contribuiu para a globalização e a globalização, ao mesmo tempo, contribuiu para o fim do comunismo. Então, uma coisa levou a outra. Essa é a primeira observação que o Giddens faz aí nessa segunda parte do texto, que ele aborda a partir das causas, né, da globalização. Além da questão do fim do comunismo, destaco com vocês a criação de mecanismos internacionais. A partir dos anos 50, 60, começaram a surgir organismos internacionais supranacionais, ou seja, acima dos países, e esses organismos são o que a gente chama de organizações intergovernamentais. Cuidado com a sigla, pessoal. OIG. Não vá confundir com organizações não governamentais, ONGs, não, OIG, organizações intergovernamentais. A primeira organização intergovernamental foi lá a Associação Internacional de Telégrafos, de 1865. Aí se diz, viu, não é da globalização. O professor Capivara mentiu, já tinha a organização intergovernamental lá no século XIX. Tudo bem, sim, mas o que o Giddens aponta nesse texto é que até 1906, por exemplo, tinha 30 organizações internacionais, intergovernamentais, como é o caso da Associação Internacional dos Telégrafos. A partir dos anos 90, isso é para mais de 160 organismos intergovernamentais. Então, esse é um aspecto que ele já destaca. O segundo aspecto que ele destaca é a criação, aí sim, das ONGs, as organizações não governamentais. Então, olha só, nas OIGs existe uma associação de governos do mundo, então intergovernamental, que perpassa vários governos, beleza? ONU, União Europeia, NAFTA, North American Free Trade Agreement, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, Mercosul, beleza. São organizações intergovernamentais. Mas as ONGs é organização não governamental. Daí entra a WWF, o Greenpeace, entra, portanto, né, o Médicos Sem Fronteiras, a Cruz Vermelha, são algumas dessas instituições, dessas organizações não governamentais. Então, toma cuidado com isso. Esse também é uma coisa que impeliu, né, que contribuiu para o processo da globalização, a criação das OIGs e das ONGs, então não governamental e intergovernamental, beleza? Bom, primeiro aspecto, fim, portanto, do comunismo, beleza? Segundo aspecto, a organização desses mecanismos internacionais. Pois é, essas duas coisas que levam à globalização, elas vêm acompanhadas de um fenômeno que a gente comentou lá no vídeo 1, que é o fluxo de informações. O dia todo, né, nós estamos expostos a informações do mundo. Neste momento grave pelo qual passamos, a gente é muito próximo dos acontecimentos italianos, por exemplo. Nós ficamos sensibilizados do que está acontecendo na Itália. E é claro que isso nos leva também a pensar como é que a gente pode resolver. E a gente cobra resoluções também a nível mundial. Então, a nossa sensibilidade mudou em relação aos infortúnios das outras pessoas. E o resultado, a gente cobra dos organismos internacionais que eles também deem respostas globais a esses problemas. E o resultado desse processo de fluxo de informações é a nossa constante modificação
das identidades. A nossa identidade muda. Se antes a gente era brasileiro, a nossa identidade, ser brasileiro diante do mundo, o resto do mundo estava lá e nós nos importávamos aqui com o nosso governo, com esse constante fluxo de informações, a nossa identidade muda. Nós passamos a nos sensibilizar com eventos do mundo inteiro. Um evento do Sudeste Asiático nos interfere. Eu não fico à vontade de saber que o tênis que eu estou comprando foi feito com uma mão de obra escravizada do Sudeste Asiático. Então são alguns fenômenos, né, que são fluxos de informações que somos expostos todo o tempo, que mudam nossa forma de pensar. E é claro, né, se eu não estou me sentindo mais apenas governado pelo Brasil, eu cobro de todas as organizações intergovernamentais ou até mesmo de ONGs da qual faço parte, uma proposta de resolução dos problemas que, embora estejam do outro lado do planeta, eu sinto que eles me afetam. Então, fluxo de informações. Lembrando que esse fluxo de informações é a tese lá do professor Manuel Castells, do livro A Sociedade em Rede, que o Giddens usa para escrever esse capítulo 3, O Mundo em Mudança, esse mundo em movimento, que é esse livro do Giddens. Assim, a gente fecha mais uma parte desse texto. Não deixe de assistir a parte 3 a partir de amanhã. A gente sempre vai alimentando aqui os nossos vídeos e é claro, né, o pessoal do DLX, pessoal do cursinho aí preparatório para o CFO, para qual eu tenho a honra de trabalhar com vocês, não deixem de entrar em contato via WhatsApp, mande tua pergunta, não entendi esse conceito, podia ser mais claro, professor. E é claro, né, à medida que a gente vai garimpando mais informações lá da Federal, de outros artigos que eles são produzidos, eu vou passando o link para vocês aí nos grupos de WhatsApp. A todos vocês, um ótimo estudo e até o próximo vídeo, pessoal. Até lá!